Estamos de volta ao Enigmas. Para você que queira deixar algum recado ou sugestão, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Estou aqui com o Vitor Medina, que é meu sobrinho, sociólogo, filósofo, e vai responder e explicar o que é essa teoria da libertação. Tudo bem, Vitor? Que honra estar contigo sempre, né? O prazer é todo meu. Vitor, explica para o nosso internauta como funciona a teoria da libertação, nesses movimentos atuais, né? Certo. Olha, primeiro vamos entender o seguinte. A teoria da libertação, ela tem duas vertentes, né? Pode ser tanto teológica quanto filosófica, tá? Mas vamos tentar, grosso modo, compreender basicamente o que seria a teoria da libertação. Só pense em liberdade quem a não possui, certo? Verdade. Se a gente possuísse a liberdade plena, não existiria esse conceito, certo? Então, o que acontece? A teoria da libertação, ela trabalha com o princípio de que existe em nossa sociedade uma dicotomia, né? Dois polos, aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos, né? Toda essa teoria, ela é embasada numa filosofia que a gente chama de filosofia de esquerda, né? Que é a filosofia marxista, no caso. Correto. Tá? Então, basicamente, ela busca compreender quais são as formas de dominação que existem em nossa sociedade e quais são os dominados em nossa sociedade. Tá? Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante. Não é apenas uma teoria, existe realmente essa realidade da dominação, né, Vitor? Existe. Uma característica da filosofia e da teologia da libertação, que eu acho assim, interessantíssima, é o fato de que ela se preocupa muito com a questão prática. Então, a gente não está falando de uma teoria, com certeza, uma suposição. Nós estamos fazendo uma análise de relações sociais, relações culturais que existem, que são de fatos baseadas nessa dicotomia, opressores e oprimidos. Um exemplo, por exemplo, é a questão da mulher em relação ao homem. A questão da homossexualidade, a questão da discriminação racial, a questão da pobreza, todas essas dicotomias onde existe uma certa opressão e existe um oprimido, né, a teoria da libertação busca compreender e busca tentar respostas a esses problemas. Tá? Correto. E no seu ponto de vista, nesse tempo atual, que nós falamos agora há pouco, o que você acha que vai acontecer se essa teoria for implantada no planeta? Olha, é difícil a gente conseguir ela em sua plenitude, tá? Mas eu acredito, como o Eduardo Galeano uma vez mencionou, que a utopia ela nos serve porque ela nos dá um horizonte. E toda vez que a gente caminha em direção ao horizonte, o horizonte se afasta. Mas o bom é que ao menos ela nos faz caminhar. Tá? Verdade. Então, assim, eu não acredito que em breve a gente conseguiria a implantação, né, a realização de uma filosofia, de uma teologia da libertação. Por qual motivo? Porque ela é embasada nos problemas sociais. Correto. E os problemas sociais são imensos, né? Antes disso, a gente precisa mudar e muito a forma de viver, a forma de ser, a forma de estar no mundo, né? A gente precisa perceber o outro como um ser humano. Então, isso é uma coisa que demanda tempo. Mas caso ela ocorra, nós teremos uma sociedade mais humana. Correto. Pode. Uma perguntinha básica. Esses movimentos sociais que têm ocorrido no Brasil, você acha já que é o início dessa teoria da libertação? Ora, não falo que ela é o início dessa teoria, mas eu falo que ela pode ser analisada por essa teoria. Por qual motivo? Né? Esses movimentos que ocorreram por todo o Brasil, né, contra os preços da passagem, e aí envolveu o movimento da corrupção, e aí envolveu o movimento dos médicos, dos professores, né, e criou-se uma grande massa, ela é extremamente importante. Tá? Ela é sim uma forma de a gente mostrar para um todo, né, principalmente para a mídia, que às vezes manipula muito a informação, com certeza, de que existem pessoas que se sentem oprimidas por esse Estado, tá? Só que, como o Henrique Dussel já falou, o Estado ele não tem que ser destruído, ele tem que ser transformado em algo útil. Porque você fala, vamos destruir tudo, beleza, legal, e depois a gente vai ter o quê? Né? Então, assim, os movimentos eles são extremamente positivos quando pacíficos, no sentido de que eles visam a tornar o mundo passivo de mudança. Mas não pacífico no sentido de que eu vou aceitar,
Ele tem que ser pacífico no sentido de que tem que haver as mudanças, porém com paz, mas não pode ser passivo no sentido de que eu não vou alterar nada. O grande problema desses movimentos hoje no Brasil é que depois da redução das taxas, né, esse movimento contra a corrupção está se diluindo, está se perdendo, né? E na mídia está se colocando aí a questão da espionagem do Obama e está sendo aí uma forma de encobertar todo esse movimento, né? Então acho que tem que resgatar esse movimento, principalmente calcado na corrupção. Eu acho que o nosso maior veneno hoje na sociedade é a corrupção, porque com a corrupção a gente não tem educação, não tem segurança, não tem saúde, não tem estrutura. Não tem nada. Né? Mas você, de certa forma, no seu ponto de vista, você já não acredita que isso já está ocorrendo? Até porque está vindo tão à tona os corruptos que estão no poder, os abutres que estão no poder, estão sendo destituídos de certa forma, não só por esses movimentos, mas em décadas e décadas. Teve o movimento de 70, e agora essa movimentação que vem mudando as pessoas do poder, inclusive o movimento dos caras pintadas, na década de 80 aí também, que derrubou inclusive um presidente da República, Exato. Né? Nesse momento, o que você acha que vai converger todo esse movimento no futuro? Então, se o movimento se organizar, porque até então ele não tem um líder, né? Eu acompanhei bastante pela internet, no Facebook você tinha alguns nomes, né? Como Anônimos, o Gigante Acordou, o Brasil vai se transformar, então Brasil em Reforma, são movimentos de pessoas que não se identificavam, de grupos de pessoas que não se identificavam, que fomentaram todo esse movimento, certo? Legal. Aí ocorreu todo esse movimento. Só que, quando nós formos pensar em uma mudança política, alguém vai ter que se sentar à mesa e discutir essa mudança política. Claro, sem dúvida. E quem serão essas pessoas? Esse é o grande problema. Em quem eleger como líder? Né? É verdade. Então, assim, que os políticos estão aparecendo como corruptos e estão deixando claro isso, certo, mas ainda está faltando as punições. Porque, por exemplo, se a gente pensar no mensalão que está aí rolando por quase uma década já, é verdade. Ainda não teve a punição definitiva e ainda não teve ninguém enquadrado. Então, assim, depois que ocorreu as punições, como que o brasileiro vai pensar política? Né? Porque o brasileiro, ele erra ao confundir política e politicagem. Política é pensar no mundo atual, política é você agir de forma cidadã, agir para a sua sociedade. Politicagem é o que os nossos governantes fazem, em sua grande maioria, que é o quê? Utilizar de uma pseudo-política, de uma falsa política para bens próprios. É verdade. Então, assim, esses movimentos, eles são importantes porque mostrou que o Brasil não é um país passivo, que todo mundo fala assim, brasileiro não faz nada, brasileiro nunca levanta, só reclama, né? E só reclamar também não adianta nada. É verdade, mas eu acho que o grande embate de tudo isso tem que ser nas eleições, né? Nas eleições. Nas eleições, porque as pessoas brigam como um leão e depois votam como um jumento. Então, gente, vamos nas eleições provar que nós estamos mudando, que nós estamos sendo mais conscientes, porque Exato. o que nós colocamos lá é uma projeção do povo. Se existem corruptos no poder é porque nós aceitamos essa corrupção também, não é verdade? E quando você vota, você tem que entender assim, eu, né, no caso Vitor, estou abrindo mão da minha liberdade, estou abrindo mão do meu direito de decidir na cidade em nome deste homem, em nome desta pessoa, em nome desta mulher, né? Ou seja, quando eu elejo um político, eu estou abrindo mão da minha liberdade para que ele tome decisões sobre a minha vida. É verdade. Então, eu não tenho que, votar sem o mínimo de consciência ou em troca de uma cesta básica, ou em troca de um dinheiro, ou em troca de algo do gênero. Por qual motivo? Porque você está dando a ele a sua palavra. Não que uma vez posto, a gente não possa tirar também. Né? A gente pode agir contra, a gente pode fazer uma movimentação de uma mudança, de uma transformação. Só que você torna ainda o processo mais complicado, né? Com certeza. O processo mais longo. Ô Vitor, o que você diria para essa juventude de 5 a 90, 100, 120 anos que nos assiste, esse momento de mudança e quando chegar às urnas, o que eles devem fazer? Olha, eu acho que a gente tem que pensar numa nova política, tá? Eu não tenho ainda o conhecimento pleno, mas eu tenho estudado um pouco sobre o voto distrital. Eu acho que essa questão do voto distrital é algo positivo no primeiro momento. Grandes democracias, tidas como boas democracias no nosso planeta, usam o voto distrital, que diminui o número de deputados, que dão um nome a um governador, a um deputado. Não, esse é o deputado da minha região, eu dou um nome a ele. Né? Eu personifico essa política, porque hoje você fala assim, os políticos. Eu vou acabar com o governo. Tá, vai acabar com o governo. Quem é o governo? Quem é o governo? Então você não tem a quem cobrar.
de fato. Então, o voto distrital pode ser uma possibilidade, tem que ser estudado, a gente tem que analisar isso. E, o principal passo é você se interessar por política, né? Estudar política, porque ela diz respeito à sua própria vida, né? E lembrar o povo, né, que nós somos a maioria, o povo é a maioria. E nós temos e devemos exercer esse papel de cidadão para poder mudar o que está aí. Porque os jovens, você que tem 16 anos que já pode votar, está na hora de você ajudar a mudar esse país. Porque esse país é teu, o futuro é teu. Exatamente. Né? É de todos nós. Então nós precisamos mudar isso rapidamente e sair da teoria e realmente realizar, né, Vitor? Essa é a principal característica da libertação, né? Onde que a teoria que olha para o mundo social, de fato, ative essa prática, desenvolva essa prática nesse mundo social, né? E ela, além dos votos, obviamente, é necessário que, depois de votar, ele haja enquanto cidadão, né? Ele esteja atento, porque não adianta também votar e esquecer de quem votou e acabou-se por aí, né? A política ela é diária. É isso aí. Porque o mundo aqui no Enigmas é dos despertos. E essa é a tua era e nossa era. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia.